Então, 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 24, diz o seguinte: Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Curva a sua cabeça, Pai. Nessa noite nós estamos diante do Senhor. Estamos aqui reunidos para engrandecer o Teu nome, para adorar somente a Ti. E nessa noite nós inclinamos o nosso coração a Ti, pedindo que o Teu Espírito revele a nós aquilo que o Senhor já reservou. Pedimos que tudo aquilo que porventura tente lutar contra a verdade da Tua palavra, contra a revelação da Tua palavra, seja tirado, mas que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, a fim de que a nossa vida seja tocada e transformada. Nós desejamos, Pai, sermos transformados pelo Senhor. Nós queremos e declaramos nessa noite que nós viveremos pela Tua palavra e que na nossa vida e na nossa casa se realizará cada desejo do Teu coração para nós. Nós declaramos mais uma vez, a nossa vida é de sucesso, porque nós ouvimos a Tua palavra, a Tua voz, e nós não permitimos que o medo nos governe, mas a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém? Você pode se assentar? Amados, hoje nós estamos dando continuidade à série de mensagens que temos falado sobre Saul. A semana passada nós falamos sobre a narrativa que determina o nosso destino. E hoje, dando continuidade a essa jornada, eu quero compartilhar quando o medo governa as decisões, o desejo de agradar a Deus deve ser maior que os nossos medos. Você pode repetir isso comigo? Diz: quando o medo governa as decisões, o desejo de agradar a Deus deve ser maior do que os nossos medos. Amém? Talvez você fique se perguntando: Deus, por que quando o medo governa as nossas decisões? Será que o medo ele está tão presente assim nas nossas vidas? A verdade, amados, é que nós não tocamos nesse assunto. A verdade é que nós não falamos sobre medo. Existe um estudioso que tem um livro na qual ele fala sobre 10 sabotadores humanos. E ele fala que a crítica é um sabotador universal. Ele fala sobre o insistente, sobre o controlador. Ele fala sobre outros que eu não vou citar aqui. Contudo, o medo não aparece dentre esses sabotadores. Mas quando nós olhamos à luz da palavra de Deus e a natureza humana também, nós podemos afirmar que o medo ele está presente na nossa vida. E quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, em 1 Samuel capítulo 15, o versículo 24, afirma que porque eu tive medo, isso é que o Saul fala, né? Eu dei ouvido à voz de quem? A voz do povo. O próprio Saul assume isso. Ele disse: eu tive medo. E por eu ter medo de o povo me deixar, é isso que ele está falando, eu então dei ouvido a eles e acabei transgredindo quanto o Senhor. Eu acabei desobedecendo ao Senhor. Então existe algo em nossas vidas que governa as nossas decisões. Se nós não estivermos atentos, se nós não observarmos
antes mesmo que a gente perceba, o medo ele vai estar governando as minhas e as suas decisões. E você tem noção de quantas decisões você toma no seu dia? Você tem noção de quantas decisões, desde o momento que acorda até o momento em que você pega no sono novamente, você toma diariamente? São inúmeras, irmãos, e às vezes nós não refletimos sobre isso. Dito isto, eu preciso te lembrar, o medo não é pecado. Você pode dizer isso comigo? Fala comigo, o medo não é pecado. O medo é uma emoção. O medo é uma emoção que todos nós iremos experimentar. Nós precisamos, amados, refletir sobre essa verdade. E há algo que nós precisamos também nos lembrar. O problema começa quando o medo ocupa o lugar que pertence a quê? À fé. Quando o medo ocupa o lugar que deveria estar a nossa fé, ele passa a determinar então as nossas escolhas. E quando Deus ministrava ao meu coração sobre essa realidade, sobre aquilo que está na própria palavra, a partir da história, da vida do próprio Saul, o que eu fui atrás de identificar? Quantas vezes a palavra medo ela aparece na Bíblia, e também identificar quando foi a primeira vez que a palavra medo surgiu na Bíblia. E eu queria convidar você para olhar Gênesis capítulo 3, o versículo 10. A palavra diz que ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Então, a primeira vez que nós vemos a palavra medo sendo referenciada na Bíblia, essa emoção é uma emoção de quem? De Adão. Adão teve medo porque ele estava nu. E aqui essa palavra medo traz tanto o sentido temor, no sentido de reverenciar a pessoa de Deus, mas também temor no sentido de culpa. Ele se sentiu culpado mediante aquilo que ele tinha feito, mediante aquilo que ele tinha praticado. E o que ele tinha feito? Desobedecido um comando de Deus. Então essa é a primeira vez que nós ouvimos falar. Amados, quem é governado pelo medo, o destino é a ruína. Essa é a verdade. Eu disse que o medo está presente na vida de todos nós. Mas quem deve governar a nossa vida? Quem deve estar presente, sobretudo nos momentos de pressões na nossa vida? A fé. Se no momento de pressão for o medo que governar a nossa vida, é ele que vai determinar o nosso futuro. Mas se for a fé, qual que vai ser o resultado lá na frente? Sem sombra de dúvida, será sucesso. Essa é a realidade de Saul. Por Saul ter tido medo, no momento de tomar as suas decisões, ele teve um destino trágico. Se a primeira vez que a palavra medo ela aparece na Bíblia, em Gênesis, capítulo 3, o versículo 10, com Adão com medo, a última vez que ela é citada na Bíblia está no livro de Apocalipse. No capítulo 21, no verso 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, a palavra covarde aqui, ela quer dizer o quê? Medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos que praticam imoralidade sexual, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A palavra covarde aqui, ou seja, medroso, já não está relacionada à interpretação dela como em Gênesis, mas é alguém que deixou de agir, que deixou de fazer algo porque se sentiu intimidado,
porque não faltou-lhe coragem de avançar. E ele deixou ser controlado pelo medo. Logo, ele deu autoridade para que o medo governasse a sua decisão. Então, todas as vezes que nós deixarmos de fazer o que precisaria ser feito por causa do medo, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ter um resultado ruim. Essa é a realidade de Saul. Saul perdeu o reinado porque lhe faltou competência? Não. Saul perdeu o reinado porque faltou unção? Não. Saul perdeu o reinado porque ele foi covarde. Porque no momento em que ele deveria ter tomado decisões precisas, na qual ele tinha recebido as devidas orientações, ele, por medo de desagradar, inclusive pessoas, em todos os momentos que ele desobedece a palavra de Deus, foi essa a razão. É porque, o que acontece ali? Ele tem medo de perder pessoas e ele termina desobedecendo a quem? Ao próprio Deus. A ruína de Saul foi por essa razão. Logo nós podemos dizer que ele foi o quê? Covarde. E o que diz então o texto de Apocalipse? Que o destino é a segunda morte. Logo esses não herdarão, irmãos, a glória do Senhor. Não se assentarão com o Senhor, porque eles tiveram medo, porque eles foram covardes. Por isso essa exortação está na palavra. Não seja covarde, não seja medroso, não seja tímido por falta de coragem moral. E eu destaco a palavra moral aqui. Tem muita gente fazendo concessão, tem muita gente negociando com o pecado, tem muita gente deixando de fazer o que precisa ser feito, porque lhe falta o quê? Coragem moral. Nunca, amados, nós devemos recuar por causa do medo. É algo que nós precisamos colocar dentro de nós. Se preciso for perder a nossa vida, que percamos a nossa vida. Que isso aconteça conosco. Eu recordo que, agora não, mas algum tempo atrás, a Ana com muita frequência fazia essa pergunta para mim. Mamãe, quem você ama mais? Você ama mais a Deus ou a mim? Mamãe, e se você tiver que escolher entre mim e Deus? E eu tive que um dia olhar nos olhos da Ana e dizer a ela: Ana, se porventura eu tiver que ser morta ou perder você por causa de Deus, isso eu vou fazer, filha. Saiba você que eu te amo demais, mas eu não vou negociar isso. Amados, nós não podemos abandonar a fidelidade por causa da pressão. Saul abandonou a fidelidade a Deus. O que é se manter fiel? É permanecer apesar de, é permanecer ainda que. Ele não permaneceu, mas existem razões para isso. Ele foi governado pelo medo. A pergunta que eu faço hoje é: quem tem governado as suas decisões? O medo ou o desejo de agradar a Deus? O que tem governado as minhas decisões? O medo ou este anseio de agradar ao Senhor? Tanto na vida de Saul, quanto na vida de qualquer pessoa que é totalmente governado pelo medo, eu posso lhe afirmar que por trás dele tem uma identidade deformada. Dilce, por que você fala que é uma identidade deformada? Pega a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 15, versículo 17. O que está dizendo lá? Samuel diz: embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, não foi feito chefe das tribos de Israel? E o Senhor ungiu o rei sobre Israel? Amados, observa o texto que nós acabamos de ler. Quem está afirmando isso? É o profeta. O profeta chega para Saul e diz: olha, embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos. Ele disse porque você era pequeno aos olhos de Deus? Não. Ele disse porque você se via pequeno aos seus próprios olhos. Quando a gente fala de identidade,
Eu estou falando de autopercepção. Identidade é autopercepção. Eu não posso determinar a identidade da Marcela. Eu não posso determinar a identidade do Hugo. A única pessoa que pode dizer quem ele é ele. É uma autopercepção. Ocorre que a construção da nossa identidade hoje, muitas das vezes ela está pautada no que os outros estão dizendo. Amados, como estudiosos da própria mente humana, a construção da identidade dá-se-á, sobretudo no início da nossa vida. E quem contribui para a construção de uma identidade é o Pai. Aquilo que o Pai afirma a nosso respeito. E quem é o nosso Pai? Quando nascemos, quando nós não temos entendimento, principalmente nos primeiros anos de vida, é o Pai da terra. Ocorre que a maioria de nós temos pai dentro de casa, ou tivemos, mas não contamos com as palavras de afirmação, com o afeto que nós deveríamos receber. Muitas das vezes nós não fomos afirmados pelo nosso pai. E a gente precisa destacar isso, porque o pai ele tem um papel. Mas quando crescemos, nós precisamos estar sempre com os nossos olhos firmados em quem? Em Cristo Jesus. Nós precisamos ser alimentados por aquilo que o nosso Pai Celestial diz ao nosso respeito. Essa semana, enquanto eu estava em casa, nos afazeres comuns, Deus trouxe algo ao meu coração. Eu estava meditando ali sobre a palavra. E Deus me trouxe algo e Ele disse: Deus, todas as vezes que você quiser trabalhar pertencimento com as suas filhas, faça com que as suas filhas tenham orgulho de pertencer não à sua família enquanto Dilce e Assênio do nascimento, mas que elas tenham orgulho de pertencer à família celestial. Qual que é a família celestial? A família do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Irmãos, o maior orgulho que nós precisamos ter na vida é que nós pertencemos a uma família perfeita. A família da terra é imperfeita. Toda e qualquer família na terra são famílias imperfeitas. Não espere perfeição do seu pai. Não espere perfeição da sua mãe. Mas a família perfeita existe. E é a família formada pela Trindade. Tenha prazer em pertencer a ela. Tenha orgulho de dizer a quem você pertence. A família real. E aquilo falou tanto ao meu coração. Ocorre que nós temos falhado. Nós falhamos como pai na criação dos nossos filhos, não dando o que lhe é por direito, lhe dando realmente afeto, amor, segurança e ratificando esse sentimento de pertencimento à família. E a maioria de nós também como cristão, não fazemos com que as pessoas, inclusive os nossos próprios filhos, se sintam pertencentes à família de Deus. Nós deveríamos ter orgulho, nós deveríamos nos alegrar com isso, mas infelizmente não é isso que acontece. Amados, quando a nossa identidade, quando a identidade que temos de nós mesmos não acompanha a identidade que Deus nos deu, você sabe o que vai acontecer conosco? Ela vai produzir uma vida governada pela insegurança e pelo medo. O que está por detrás do medo é uma identidade deformada. A pessoa ela vai passar a depender da aprovação dos homens. E por ela anseiar tanto a aprovação dos homens, ela vai perecer como Saul. Porque o que adianta a gente ser aprovado pelos homens e ser reprovado por Deus? Saul foi aprovado pelo exército dele. Saul foi aprovado por quem ele não deveria. Amados, não nos esqueçamos dessa verdade. Importa agradar ao Senhor. Importa alegrar o coração do Senhor. Assim como na terra, quanto filho, nós devemos nos esforçar para dar orgulho para os nossos pais.
nós também devemos nos esforçar como cristãos. Para quê? Para dar orgulho ao nosso Pai Celestial. Eu recordo, irmãos, quando eu era criança, eu ouvi tanta coisa da boca da minha mãe. Coisas que me doía, coisas que me marcavam. Que um dia eu tomei uma decisão. Eu disse, enquanto vida eu tiver, eu viverei para dar orgulho à minha mãe. E eu fiz isso. E eu recordo que quando eu cheguei com 18 anos, ela disse a mim, até hoje você viveu para mim. Mas a partir de hoje, toma as suas decisões. Amados, e eu não me arrependo de ter me esforçado para dar orgulho à minha mãe. Até hoje, quando eu tomo uma decisão, eu penso, isso vai dar orgulho ou tristeza? Um filho que se preocupa em honrar o pai e a mãe na terra é um filho que se preocupa em honrar o pai e a mãe celestial. Diz, você está falando heresia? Não. Mas quem são essas pessoas? Se preocupam em agradar a Deus e ao Espírito Santo. Mas assim como na terra, muitas das vezes a gente vê filhos querendo agradar mais os colegas, os amiguinhos da escola e desobedecendo ao pai, é assim dentro da igreja. Cuidado. Quem está governando a nossa vida? O medo ou a fé? Nós devemos viver por fé. Quem vive buscando aprovação dificilmente permanecerá firme quando obedecer a Deus custar a aceitação dos outros. Essa é a verdade. Quem vive buscando aprovação dificilmente permanecerá firme quando obedecer a Deus custar a aceitação dos outros. Que nós possamos permanecer firme. Que nós possamos nos lembrar que a pessoa que nós devemos de fato agradar é o Senhor. Como você tem se enxergado? É a pergunta que eu faço nessa noite. Pela voz de Deus ou pela opinião das pessoas? Deus havia dito para Saul, Saul, você será rei. Eu estou te constituindo rei sobre Israel. Mas infelizmente essa não era a voz que governou a vida de Saul. Dentro dele ele tinha uma narrativa. E a narrativa que ele pertencia à menor tribo. A narrativa é que a família dele era mais insignificante. E quem era ele para ser rei sobre Israel? E essa narrativa ela foi alimentada por quem? Pelo medo. Mas diga assim, comigo não. Amém? Levanta a sua mão. Diga assim, Pai, nessa noite eu te peço, destrua toda narrativa que eu tenho construído ao longo da minha vida. Pai, eu sei que medo foi colocado dentro de mim, mas a tua palavra me ensina que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pai, eu te peço que o medo que até hoje me acompanhou, o Senhor possa transformar em fé, para que eu viva a vida que o Senhor deseja para mim. Amém? Glória a Deus. Amados, essa é a verdade. Existe uma vida que Deus, Ele anseia em nos dar. Você pode ter certeza disso, amém? O segundo ponto dessa mensagem, ainda, sobre quando o medo governa a nossa vida, o nosso desejo de agradar ao Senhor deve ser maior. Eu quero destacar que o medo, ele sempre tentará governar as nossas decisões. Dilce, então nós nunca vamos matar o medo 100%. Vai depender de você. Porque ele sempre vai vir bater na sua porta. Mas cabe a mim e a você a vencer esse medo. Amém? Nós acabamos de fazer uma oração. E você não pode se esquecer dela.
Então, quando o medo bater na sua porta, você precisa dizer a ele: quem governa a minha vida? Diga: a minha fé. Eu me apego à palavra do Senhor. Amém? Quando nós olhamos para 1 Samuel, capítulo 13, o versículo 11, está escrito: Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu, presta atenção, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas. E então, se você continuar o versículo, vai dizer: eu ofereci o quê? Sacrifício. O versículo 3 está escrito: Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo aos mandamentos que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amados, quando Samuel unge Saul como rei de Israel, ele dá os comandos a ele. Ele diz o passo a passo daquilo que ele deveria fazer. Dentre este, o último era: você me aguarde 7 dias. E depois de 7 dias, nós iremos juntos oferecer sacrifício ao Senhor. Um detalhe: quem deveria oferecer sacrifício? Somente o profeta. O rei não oferecia sacrifício. Quem deveria oferecer o sacrifício ali era o profeta. E ele disse: me espera, reúna os soldados, deixa todo o povo reunido, eu vou chegar. Contudo, ele organiza cada detalhe, mas ele começa a inquietar o coração, porque ele começa a observar que os soldados estão muito dispersos, estão impacientes. E aí vê um para um lado, outro para o outro, ele fala: vai dar ruim esse negócio aqui. Ele teve medo de quê? O que você arrisca dizer? Ele teve medo de ficar só. Ele teve esse medo. E por essa razão, então, ele oferece o sacrifício. Mas a palavra tinha sido clara: você deve me esperar 7 dias. Amados, a palavra também é clara. A palavra que eu estou dizendo é a Bíblia. A Bíblia, ela é clara quanto a todas as áreas da nossa vida. A palavra, a Bíblia, é como se fosse o próprio profeta falando conosco. Hoje a gente não precisa do profeta, né? Porque hoje a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Eu costumo dizer que o profeta só vai vir falar conosco quando nós não tivermos dado ouvido ao Senhor. Aqui foi a primeira desobediência de Saul. Ele desobedeceu porque ele teve medo de ficar sem o exército. Observe, eu não sei se você já se atentou, que a Bíblia fala o tempo que Saul governou. 40 anos. Você sabia disso? Deus tirou a unção dele? Tirou. Mas não tirou o cargo. Ele permaneceu no posto de rei. Mas aqui foi no começo. No primeiro momento ele já falhou. O que Deus fala para ele? Eu já procurei um homem segundo o meu coração e já o designei como líder sobre o meu povo. Quantos anos tinha Davi quando se assentou no trono? Você lembra disso? É por isso que a gente precisa prestar muita atenção na Bíblia. Davi tinha por volta de 17 anos quando o azeite foi derramado na sua cabeça.
Ele passou mais de 10 anos, em torno de seus 13 anos, fugitivo, com Saul tentando matar ele. Davi tinha 30 anos quando assumiu o trono. Se Saul governou durante 40 anos, quando Deus falou isso aqui para Saul, Davi tinha nascido? Faz a conta. Tinha nascido? Não. Não. Mas Deus já sabia que Davi teria um coração diferente do coração de Saul. Amados, o que tem que acontecer com a nossa vida já aconteceu na eternidade. Nós precisamos estar muito atentos àquilo que Deus está falando. Eu não estou falando de determinismo e de fatalismo, não. Até por isso que nós estamos falando sobre o medo, porque cabe a mim e a você decidir. A nossa vida, o resultado da nossa vida é por conta das escolhas que nós fazemos. Cada um vai viver a vida que decidiu viver. Decidir quando? Quando você fez aquela escolha. Quem tem governado a sua vida? O medo ou a fé? O segundo texto que eu quero ler com você, que é o segundo momento mais grave de Saul. 1 Samuel capítulo 15, o versículo 3 diz o seguinte: agora vão, ataque os amalequitas e separem ao Senhor tudo que lhe pertence para destruição. Leiam comigo. Ataque os amalequitas e separe ao Senhor tudo que lhe pertence para destruir. Deus mandou guardar? Ele disse o quê? Diga bem alto comigo. Destruição. E ele continuou. Não os poupe. Mate quem? Diga comigo. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Quem tinha que ficar vivo? Ninguém. Nada. Então Saul convocou os homens e os reuniu em Talaim. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Agora pula para o versículo 14 e 15. Ele foi para a guerra, sim ou não? Sim. Agora olha no versículo 15. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelha é este que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é este que estou ouvindo? Saul respondeu o quê? Preste atenção. Os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem a quem? Ao Senhor, o teu Deus. Mas separamos para destruição o res. Qual que tinha sido o comando? Destrua tudo. Mate tudo. Saul disse: nós separamos. Ele disse: deu ruim. Quando Samuel chega, depois da guerra, a Bíblia diz, passado algum tempo, Samuel se encontra. Amados, deixa eu te falar algo. Hashtag, fica a dica para nós. Há quem vive correndo atrás de profeta hoje, sim ou não? Se você soubesse que o povo tremia das bases quando via um profeta chegar. A primeira pergunta, quando um profeta se aproximava da casa de alguém naquela época: você vem em paz ou não? Amados, o profeta chegando na casa de alguém tinha duas razões: motivo de honra se ele vem em paz, ou então tremor das bases, porque era como se fosse a própria Polícia Federal. Disse: deu ruim. Quando Saul se encontra com Samuel, ele pergunta: e aí, vem em paz? Ele não quis muito papo com Saul, não. Ele falou: e aí, como que foi a guerra? Deu tudo certo. Eu fiz tudo que você mandou, do jeito que você disse. Ah, foi mesmo? Foi. Que balido de ovelhas é esse? Que ungido de boi é esse que eu estou ouvindo? Quando ele ouviu isso, é como um irmão. Quando o pai chega e fala: e isso, fulano? Não, papai, ciclano que fez isso.
ele bota alguém na frente, e eu creio que naquele momento ele já estava tremendo nas bases. Mas olha o versículo 20 agora e o versículo 21. Saul disse: eu, porém, obedeci ao Senhor. Presta atenção. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Isso era verdade? Isso era verdade? Não! Porque ele deixou o rei vivo, ele deixou Agag vivo, porque ele deixou os gados gordos, as ovelhas bonitas, tudo vivo. E olha o que ele diz: eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para destruição. Os soldados tomaram, presta atenção de novo, ovelhas e bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu, ele ainda diz o seu Deus, falando para Samuel, em Gilgal. E o que a gente observa? É aquele famoso versículo que a gente conhece. É melhor obedecer do que sacrificar. A gente repete muito esse versículo, não é isso? Porque foi o que Samuel respondeu para ele. Ele responsabilizou, irmãos, os soldados. Até hoje, quem vive com medo responsabiliza a esposa pelo fracasso, a esposa responsabiliza o marido, o professor responsabiliza os alunos que não são responsáveis responsabilizam o professor. E assim, a gente vive. Amados, nós precisamos assumir uma verdade. Cada um é responsável pela sua própria desgraça. O nosso sucesso, infelizmente, vamos dizer assim, porque graças a Deus que o sucesso ou os resultados negativos que nós temos na vida, só tem um responsável, é nós. Ou foi concessão, ou foi falta de posicionamento. Olha o que Saul diz, foi os soldados. Calma, não se desespere. Porque talvez você está me ouvindo falar assim, e você fala: ai meu Deus, o que é isso? Você está me batendo? Não, gente. Eu estou trazendo consciência para nós. A próxima palavra, nós vamos ver como vencer o medo. Mas hoje eu quero trazer para nós a importância de refletirmos o que o medo faz na nossa vida. E quais as razões pelo qual ele faz. Quem era o líder dos soldados? Quem era o líder? Saul. Os soldados e todo Israel estava debaixo do comando de quem? Saul. Amados, dentro do corporativo, essa é a pior cena que a gente vê. Responsabilizando liderados pelos resultados. Um líder que é líder bate no peito e fala o quê? Eu sou o responsável. Quando uma casa fracassa, o primeiro responsável é quem? É o homem. Porque o sacerdote da casa é do homem. Mas eu, como mulher, posso me esquivar? Claro que não. Não, eu tenho que assumir também a minha responsabilidade. E assim por diante. Eu queria que você dissesse comigo nessa hora, fala: Senhor Jesus, segura a minha mão, para que eu possa vencer todo e qualquer medo que bater na minha porta. Eu declaro, a tua palavra me diz que o espírito de ousadia foi me dado e eu tomo posse dele, para que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor já reservou para mim. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Para não ficar só no Saul, eu quero te apresentar um cara que enfrentou muitas labutas. O nome dele, você vai saber. Gênesis capítulo 39, versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e ele não me vedou coisa alguma, a não ser você, porque você é a mulher dele. Como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? De quem que eu estou falando?
José do Egito. José teve medo? Oh, amados! Medo de ser rejeitado pelos irmãos, medo de ser abandonado, medo da injustiça, medo do esquecimento da prisão. Amados, José enfrentou todos os tipos de medo que um ser humano pudesse enfrentar na vida. Mas observa que ele não disse: tenho medo de perder meu cargo. Eu tenho medo de ir para a prisão. Eu tenho medo da esposa de Potifar. O que ele pronunciou? Eu tenho medo de pecar contra Deus. Esse é o meu medo. Nós precisamos de mais Josés no dia a dia. Nós precisamos pedir ao Senhor para colocar esse temor no nosso coração. Um estudioso, não sei se você já ouviu falar nele, Napoleão Hills. Já ouviu falar nele? Ele tem vários livros, dentre eles um com um tema muito peculiar. Qual que é o tema? Quem conhece? Mais esperto que o diabo. Napoleão Hills, ele diz que o ser humano tem 7 medos. E quando eu falar eles, você vai dizer: isso é verdade. O que ele fala? Principais medos do ser humano, dentre tantos. O primeiro medo do ser humano é o medo de quê? Medo da pobreza. O medo da pobreza, irmãos, leva as pessoas a viverem pela escassez. Eu não vou entrar aqui, senão a gente vai passar 2 horas conversando. Mas observe quando uma pessoa tem medo da pobreza pelo comportamento dela. Com todo respeito, e quem vai estar ouvindo depois fala: não estou julgando ninguém. Mas observa seus comportamentos dentro de casa. A forma que você põe comida no prato. Quando você vai para um banquete, aquele desejo de levar sempre uma mochilinha. Outros comportamentos que a gente observa. Isso é até engraçado. Como o Danone e passa a língua no papelzinho do Danone. Já viu isso? Olha para a comida naquele desespero. Irmão, relaxa. Mata o espírito de escassez de dentro de você. A pobreza está dentro de nós. Nós somos filhos. Não é teologia da prosperidade, é verdade absoluta. Filho de Deus, nasceu para ter o melhor dessa terra. Aí vamos passar para o segundo. O segundo medo do ser humano é o medo da crítica. Isso aqui pegou Saul. Saul quis agradar quem? As pessoas. Ele temeu o povo. Ele teve medo de ficar só. E o que eu temi me sobreveio. Jó 23. Gente, pode ser que eu errei. Mas Jó está escrito: o que eu temi me sobreveio. Terceiro medo, o medo da doença. Quem tem medo de doença vive controlado por quem? Pela ansiedade, hipocôndrico. Para todo lugar que vai tem um remédio. O quarto medo, medo de perder amor. Necessidade exagerada de aceitação. O quinto medo, medo da velhice. Quem tem medo da velhice está trazendo uma mensagem. Medo de quê? De perder a utilidade. Ah, quando eu sou velho eu não sirvo mais para nada. O sexto medo, medo da morte. Vive tentando controlar tudo. Ninguém controla nada. E o sétimo, o medo do fracasso. Aí são aquelas pessoas que nunca tentam, por medo de errar. Quando você olha para esses 7 medos, qual desses medos tem controlado a sua vida? Aonde você se enxerga? Acho que eu falei, o medo está presente na nossa vida o tempo todo. E todos esses medos possuem uma raiz em comum. Qual que é a raiz? Identidade insegura. Essa é a realidade. Quais decisões você tem tomado para manter a aprovação das pessoas, mesmo sabendo o que Deus espera de você? Quais decisões você tem tomado para manter a aprovação das pessoas, mesmo sabendo o que Deus espera de você?
É uma boa pergunta para a gente refletir. Olhar para dentro de nós. Não sejamos Saul, irmãos. Deus, Ele tem o melhor dessa terra para você, amém? Você crê nisso? Saul teria perdido o reinado dele se ele tivesse desobedecido? Não. Deus teria estabelecido o governo sobre ele, amém? E o terceiro tópico dessa mensagem. Todos sentimos medo, mas o desejo de agradar a Deus precisa ser maior. Todos nós sentimos medo, seja o medo qual for. Eu quero te lembrar aqui, revisitar a história do Saul. O medo que Saul alimentava a narrativa dele fez com que ele desobedecesse. O primeiro momento eu te contei, que foi no ato do sacrifício. Samuel havia orientado Saul a esperar quantos dias? 7 dias. Mas quando o povo começou a se dispersar, Saul ficou com medo de perder o exército. Movido pelo medo, ele ofereceu o sacrifício que cabia ao profeta. O medo, amados, nos faz ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. O medo nos faz tomar essas decisões erradas. Então, qual que é a lição que fica desse primeiro erro do Saul? Quem decide pelo medo sempre invade o território que Deus não autorizou. Ele não tinha autorização para oferecer sacrifício. A autorização era do profeta. O segundo momento ele poupou Agag e o melhor dos amalequitas. Deus havia ordenado que ele destruísse completamente os amalequitas, sim ou não? Saul poupou Agag e os melhores animais. E depois justificou sua desobediência dizendo que queria para sacrificar ao Senhor. Irmãos, tem muita gente hoje, fazendo o que é errado e com justificativa de que está fazendo para Deus. A gente escuta com muita frequência cristãos, por exemplo, que jogam na Mega Sena. Aí ele fala, imagine o dízimo. Deus quer o dízimo da Mega Sena de quem está jogando? É o mesmo pecado de Saul. Importa obedecer. O cristão deve ter medo. Mas qual que é o medo que ele tem que alimentar? Você está pronto para ouvir? Fala glória a Deus. Você quer ouvir o que deve? Qual que é o medo que a gente tem que carregar no nosso coração? Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a instrução. Amados, aqui nós vemos o quê? Uma exortação. Lembra de Apocalipse 21 que eu li? Que os covardes, eles viverão o quê? A segunda morte, não foi isso? Vamos trazer para o português, porque ele fez fluido. Claro. A segunda morte é o quê, irmãos? A primeira morte é desse corpo, e a segunda? É o lago de fogo. É o que muitos irmãos já pregaram durante muitos anos. É o inferno. É passar a eternidade num lugar que não vai ser bom. Então a Bíblia nos exorta a viver um temor saudável. Que temor é esse, Dilce? Um temor que produz o quê? Diga comigo, santidade, reverência e obediência. O temor que nós devemos alimentar no nosso coração é o que traz santidade, reverência e obediência. O maior medo de um cristão não deveria ser o medo de perder pessoas, bens ou posição. Deveria ser o medo de perder a comunhão com Deus. Esse deve ser o temor que eu e você devemos alimentar. Rapidamente, qual que é o temor, então, que nós devemos carregar no nosso coração? Primeiro, de quebrar princípios. Nenhuma oportunidade vale a desobediência. Princípios não são negociáveis, irmão. Princípio é princípio. O segundo medo que eu e você, temor que eu deveria carregar no nosso coração,
é de fazer concessões. Pequenas concessões produzem grandes quedas. Amado, tu não escorrega numa pedra grande. Escorrega? Tu vê ela na tua frente e tu desvia. Mas a pequena te leva a dar uma queda daquela que olhe lá. Se tu não ficar tetraplégico. Cuidado com as pequenas concessões. Foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Ele começou cedendo a pressão do sacrifício. Creio eu, irmãos, que ali, naquele primeiro momento, Deus teria dado uma oportunidade para ele. A verdade é que a palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele dito, ele não voltará atrás. Mas eu acredito que ele ainda poderia ter um governo melhor. Mas o que mais me chama a atenção, me leva a crer que Samuel e Saul tinham um vínculo muito forte. Mas naquele dia, eu vi Samuel, a partir do texto que eu li, fazendo algo que poucos homens hoje fazem. E esta é uma das razões pela qual me faz admirar a liderança de Samuel. Você sabe o que ele fez? Naquele dia, o Saul disse: Samuel, fica comigo diante do povo. Oferece sacrifício. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Por favor, vive de aparência. Fica comigo para mostrar para todo mundo que está tudo bem. Mas Samuel disse o que para ele? Não. E vira as costas. Pode pegar o capítulo 15. Quando ele vira as costas, o que acontece? O Saul puxa a roupa de Samuel. E ele rasga a roupa de Samuel. Foi a última olhada para trás. Eu imagino o profetão estendendo o dedo. Hoje o teu reinado foi rasgado, tirado, arrancado de ti. Você quer viver de aparência. Mas eu não vivo de aparência. Irmãos, é por isso que eu falo hoje. Ninguém quer ver um profeta de verdade na cara. Porque o profeta de verdade trata o pecado. A Bíblia diz que nunca mais Saul voltou a olhar nos olhos de Samuel. Você não me ouviu. Eu poderia ter sido o seu mentor na linguagem de hoje. Eu poderia ter sido o cara que iria te instruir, Saul. Mas infelizmente, você não obedeceu. Irmãos, tem muitos de nós que estamos fazendo concessão. E você pode observar que o início do capítulo 16 de 1 Samuel, você vai ver Deus dizendo assim: Ô Samuel, até quando você vai chorar por causa de Saul? Isso mostra, irmãos, o tamanho do vínculo. Mas eu me lembro de Salmo 139, se não me falha a memória, versículo 23. Davi diz assim: eu não posso ser amigo dos teus inimigos, Deus. Irmãos, perca a amizade com quem quer que seja, mas não seja amigo de quem não é amigo de Deus. Não seja. Isso não é arrogância, não é prepotência. Não faça concessões, porque pequenas concessões vão nos levar o quê? A grandes quedas. O Saul começou cedendo à pressão e terminou perdendo o reinado. Terceiro temor que nós devemos carregar no nosso coração: medo de pecar contra Deus. O pecado sempre produz separação. O verdadeiro temor leva o cristão a proteger seu relacionamento com Deus acima de qualquer vantagem. E o quarto, amar mais o sistema do mundo do que a vontade de Deus. Tiago 4:4 ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Com muita frequência. Vou dar exemplo aqui. Falo muito isso com a Isa. Desde que eu aceitei Jesus, eu não escuto uma canção que não seja cristã.
E digo mais, eu não escuto nem qualquer um que se diz cristão. Porque se a música que ele faz, a letra dela, não engrandecer o nome de Deus, os meus ouvidos não ouvirão. Irmãos, isso é concessão. E nós precisamos ser cuidados com isso. O nosso destino, a nossa vida daqui 20, 30 anos, depende das decisões que nós estamos fazendo hoje. Saul tinha um profeta para orientar ele. E hoje eu e você temos a palavra de Deus. Se nós não lermos a palavra de Deus e ela não causar temor no nosso coração, irmãos, nós precisamos rever a nossa vida. Amém? É preciso ter coragem e vencer o medo, inclusive para falar uma palavra como essa. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias tinha gente que sentia coceira nos ouvidos e não queria ouvir a palavra. Porque ela vai mexer conosco. Mas eu não posso negociar. Eu preciso vencer, inclusive, o medo. Como pastores, nós não podemos ter medo de ter uma igreja com 10 membros. Não é o nosso caso. Nós somos uma grande igreja. Mas nós não podemos ter uma igreja lotada de pessoas que frequentam a casa do Senhor, mas que o coração está distante. Que dentro da igreja dobra o joelho e lá fora faz o que, infelizmente, é abominável ao coração de Deus. É responsabilidade nossa. Como pais, nós temos a responsabilidade sobre os nossos filhos. E como pastores, nós temos a responsabilidade sobre os membros. Aquilo que o Senhor tem nos entregue. Porque lá na frente Ele vai cobrar de quem? De nós. Então nós precisamos carregar isso no nosso coração. O medo de não ser aceito pelo mundo nunca pode ser maior do que o desejo de ser aprovado por Deus. Irmãos, perca o mundo inteiro, mas não perca a presença de Deus. A presença de Deus vale o mundo inteiro. Uma das coisas que mais aquietou o meu coração, no dia que eu corri o risco de ter medo de perder um cargo por causa de um salário de 20 mil reais, eu me lembrei, eu tenho o dono do mundo dentro de mim. O que é 20 mil para mim? Entende o que eu estou falando? Não faça concessão. E essa semana teve algo que mexeu muito comigo, que eu compartilhei inclusive nas redes sociais. Quando eu vi o desejo de Davi em construir um palácio para Deus, Deus volta para Davi e eu imagino aquele profeta colocando o dedo na cara dele e diz assim: tu desejou construir uma casinha para mim. O melhor palácio que tu fizer para mim, Davi, é nada perto da minha grandeza. Mas o que você fez foi nobre. Por causa do teu desejo, eu te dou uma casa real e eterna. Até hoje, eu e você, nós estamos mencionando a casa de Davi, porque o desejo dele era construir uma casa para Deus. Qual é o desejo do seu coração hoje? Quando você quer uma profissão, você quer para ganhar dinheiro ou para engrandecer o nome do Senhor? Irmãos, Deus nunca precisou de uma profissão para nos sustentar. Ele tem inúmeras formas. O problema é que nós limitamos Deus. Hoje, infelizmente, nós vivemos com medo de não ser aceito, de perder posição, influência ou status, de perder amizades, de ser criticado, de ser um crente careta, sabia disso? De ser chamada da irmãzinha do coque, como muitas vezes, medo de fracassar, medo de ficar sozinho, medo de perder dinheiro, estabilidade financeira, medo de envelhecer, de adoecer, medo do futuro. Nós temos medo até do diabo, o que é mais incrível. Mas nós não temos medo de ficar sem a presença de Deus. Infelizmente. Irmãos, eu sempre ensino isso, principalmente para a Ana, que eu converso muito isso com ela. Toda coisa dela, mamãe, o inferno. Minha filha, nunca tenha medo do inferno. Tenha medo de ficar sem Deus, porque enquanto a presença dele for contigo, tu vai estar longe do inferno. Tu pode ter certeza disso. Amém? Quando o medo governar a sua vida, existirá desobediência, justificativa, dependência da opinião das pessoas, a perda da sua própria autoridade, perda do seu reinado, perda, inclusive, da presença de Deus.
Amados, eu quero deixar essa frase para você nessa noite. O medo sempre cobra um preço maior do que nós podemos imaginar. O preço é alto. Saul permitiu que o medo da opinião das pessoas fosse maior do que o compromisso com Deus. Quem tem dirigido as suas escolhas? O medo ou o Senhor? E eu quero te convidar para ficar de pé. O que mais tem governado suas decisões? O medo de perder algo nessa terra ou o desejo de permanecer fiel ao Senhor? A palavra medo, ela aparece 90 vezes na Bíblia. Quando ela muda a forma para temor, temer, temei, temeu, o número vem para 500 ocorrências. Há várias formas que ela se apresenta. Não temas, não tenha medo, não tem mais, não fique com medo, não tenhais medo, não se apavore e não se assuste. Eu quero te mostrar essa imagem só para você ver a diferença entre Saul e José. O medo de perder pessoas fez com que Saul perdesse o seu reinado. Mas o medo de perder a presença de Deus fez José governar o Egito. Qual medo nós temos alimentado no nosso coração? O medo de perder pessoas fez um homem perder o seu reinado. Mas o medo de desagradar o coração de Deus fez um homem governar uma nação incrédula. Amados, eu quero te lembrar, o seu futuro não é determinado apenas pelas oportunidades que Deus te dá, mas pelas decisões que você toma. E toda decisão será influenciada pela voz que te governa. O que está dentro do seu coração? A voz da fé ou a voz do medo? Que a voz da fé seja aquela que governe a sua tomada de decisão, amém? Feche seus olhos. Eu gosto sempre de finalizar com uma declaração e eu queria que você declarasse isso comigo nessa noite. Diga assim comigo: Senhor, eu reconheço que o medo faz parte da minha condição humana, mas eu declaro que ele não governará as minhas decisões. O meu desejo de te agradar é maior. Hoje eu escolho confiar na sua palavra acima das minhas emoções, a obedecer acima da pressão e a permanecer fiel acima da aprovação das pessoas. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.